tudo bem? Como é que você está? Estamos em mais um encontro entre nós, um programa meu, seu e com mais algum convidado muito especial. E eu vim aqui te convidar você também, se você tem um testemunho, se você tem uma palavra para compartilhar aqui no nosso programa, fique à vontade, chama a gente, que daí você vai estar aqui conversando com a gente e o teu testemunho vai edificar muitas vidas. Vidas estão esperando que você testemunhe, então se você quiser participar aqui conosco, pode me chamar. E hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial, conhecido de muitos anos, Pastor César Brites. Seja bem-vindo, Pastor César. Amém. Agradeço pelo convite, agradeço pelo carinho, agradeço pela amizade. Para mim é uma honra, um privilégio poder estar junto com vocês essa noite. Anos, né? A gente já esquece quantos anos, vixe. Bastante, eu não vou saber precisar, mas já temos algum tempinho, né? Casado com a pastora Verônica. Amém. Tem filhos, as crianças pequenininhas hoje já estão tudo grande. Estão adultos já. A pastora é Pastor César, qual é o nome do seu ministério? Nós somos pastores da Igreja Pentecostal Manancial para as Nações. Qual bairro aqui em Montenegro? A gente está no endereço na rua Antônio Lisboa, no número 368, no bairro Municipal, Isso. pertinho da Escola Polivalente. Que bênção, que bênção. Alcançando vidas. Sempre esse é o objetivo, né? Alcançar o perdido de qualquer forma. Amém. Independente do custo que a gente tiver. O chamado ele nos custa, né? O chamado. Muitas vezes muito. Mas é edificante sempre ver vidas sendo restauradas, né? E o senhor é pastor há bastante tempo, né? Eu peguei, né, fui credenciado ainda no estado do Rio de Janeiro no ano de 2010, então vamos para 14 anos. 14 anos e sempre muito gratificante, né? Como tu disseste, às vezes a gente sente o peso, mas sempre junto com o peso que vem, sobrevém aquela alegria que se sobrepõe, né? A gente sente a gratidão vindo assim da parte de Deus sobre as nossas lutas, os nossos esforços. Gratificante sempre. E conta um pouquinho dessa história pra você, como é que foi, assim, como é que você será convertido desde? Não. Infelizmente, né, eu não tive a oportunidade de nascer em um lar evangélico. Digo infelizmente hoje, por conhecer a alegria de servir a Deus. Porque é como a gente diz, né? Se eu soubesse a preciosidade que é o Evangelho, eu teria me entregue antes, porque oportunidade sempre nos é dada. A gente teve a oportunidade de conhecer o Evangelho antes, mas sempre houve resistência, sempre houve aquela parte da gente que segura, se opõe, né? A gente ainda se mantém dentro das culturas que a gente foi doutrinado desde criança. Então, não nasci num lar evangélico, mas quando tive a oportunidade de ir a primeira vez em um culto, foi uma experiência muito diferente da realidade que eu vivia. Então, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Evangelho, eu ainda estava muito fechado para o Evangelho. Foi por intermédio de um amigo meu, um amigo de infância. Ele fez uma surpresa. Ele me disse: César, a gente tinha por hábito, nós saíamos sempre juntos, eu e esse amigo. E um dia ele disse: César, amanhã de noite eu tenho um lugar bacana para nós ir conhecer. Quer ir comigo? Eu, claro. Não fazia nem ideia, até as roupas que eu fui vestindo não condizia com o ambiente. Então, lógico, a gente foi, e quando a gente chegou na porta da igreja, ele disse: esse é o lugar que a gente veio visitar hoje. Que bênção. Por mais ou menos assim. Né? Vai querer entrar? Eu digo: já estou aqui, né? E lógico, por uma questão até de ética, pela amizade, entrei, participei. Como ainda estava muito fechado, eu não tive um aproveitamento do que foi oferecido. Eu não estava disposto a receber o que foi oferecido. É tudo muito novo, né? A pessoa chega na igreja e
É um baque, né? E a gente não tem, a gente não concede ao Espírito de Deus a liberdade de trabalhar em nós, porque a gente, na verdade, a minha verdade, é que eu não queria aquilo para mim. Então a gente se fecha. Então eu voltei para casa depois do culto, eu e ele, era um culto da mocidade. E no dia seguinte ele me convidou, e aí? Hoje não. Vamos hoje? Aí era domingo, culto então da família. Eu disse, não, agora eu sei aonde tu quer me levar e eu não quero ir. Aí ele usou de uma estratégia que me convenceu, me persuadiu a ir. E eu fui. E eu frequentei a igreja por 5 anos, mas ainda muito fechado, sem abandonar as práticas que eu praticava, sem abandonar os costumes que eu tinha. Eu me mantinha dentro da mesma realidade de antes de ir para a igreja. Eu frequentava a igreja por 5 anos apenas para fazer companhia para minha namorada, posteriormente esposa. Então, fui muito resistente ao Evangelho, muito resistente ao Evangelho, a ponto de, para desligar um pouco do culto, eu, antes de ir para o culto, eu me drogava, no meio do culto eu saía do culto para beber, para fazer qualquer coisa que me desvinculasse um pouco daquela realidade. E por 5 anos eu apenas frequentei a igreja. E a Bíblia diz, e eu acho isso de uma riqueza gigante, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é pelo acreditar, não é pelo gostar, não é pelo dar crédito, é pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E mesmo eu não gostando, mesmo eu não querendo, mesmo eu não dando crédito, mesmo eu não querendo aquilo para mim, eu estou ouvindo e está me sendo gerado fé. E Deus vai trabalhando através daquela pequena fé que te foi acrescentada. E aos poucos, mesmo sem ter a vontade de desligar de vícios, de costumes, de hábitos, aquela pequena fé que está sendo gerada dentro de ti, ela vai te purificando, vai te santificando e vai te libertando. E a Bíblia, ela nos deixa isso claro, que a fé vem pelo ouvir. E eu, aos poucos, fui desvinculando daquele costume que eu tinha, pelo ouvir, por me ser acrescentado fé aos poucos. E por isso que a palavra fala sobre o grão de mostarda, né? Pode ser um grão de mostarda, é tão pequenininho, né? Mas vai dar frutos, a gente não sabe o tempo, mas vai dar. A riqueza do Evangelho é essa, porque ele trabalha na tua vida sem ser invasivo. Glória a Deus. Que nem tu falou, tu estava com o teu coração fechado. Mas o que fecha o coração da gente é a falta de conhecer. A partir do momento que tu começa a conhecer o que te é oferecido, tu começa a amar aquilo que Deus está te dando. E tu começa a desejar. E eu lembro que em um culto à noite, o meu pastor José Vanisdei, se ele nos assistiu, um beijo no teu coração, te amo, é meu pai na fé e vou honrar ele enquanto estiver vivo. E o pastor fez um apelo para ver quem queria aceitar Jesus no meio do culto. E eu fiquei um pouco... resistente. Não era mais resistente, mas curioso, preocupado. Então, quando terminou o culto, eu procurei ele, disse, pastor, o senhor fez uma pergunta, quem gostaria de aceitar Jesus, quem gostaria de batizar, quem gostaria de descer as águas do santo batismo, e eu gostaria. Ele disse, amém, que bom, que bênção, né? Então, eu vou colocar no teu nome junto com os candidatos ao batismo. Aí eu falei para ele, mas eu tenho uma preocupação, eu posso batizar? Ele disse, lógico. Ele disse, mas eu tenho um problema comigo. E ele disse, qual é o teu problema? Ele disse, eu ainda fumo, eu ainda tenho um vício.
Aí ele olhou para mim e aqui é o meu respeito pelo homem de Deus que ele foi na minha vida. Ele me fez uma pergunta, ele disse: qual o propósito do teu batismo? Por que tu quer batizar? Tu quer batizar para agradar a tua esposa? Então já não éramos mais apenas namorados, já éramos casados, já tínhamos filhos. E ele disse: tu quer batizar para agradar a tua esposa, tu quer agradar teu sogro, tua sogra? Eu disse: não é o meu objetivo, porque se o objetivo fosse agradar alguém, eu teria me manifestado no meio do culto. Eu estou chamando o Senhor no particular porque eu quero isso para a minha vida, mas eu tenho preocupação em fazer de forma errada e pecar. E temor, já era um temor. E o meu pastor, ele disse: se tu quer isso, é verdadeiro na tua vida, eu vou te batizar assim mesmo. E eu disse: mas pastor, o senhor está ciente do que eu estou te dizendo? Ele disse: eu estou ciente do que tu está me dizendo, e eu vou te batizar assim mesmo. E ali nasceu uma guerra dentro de mim, porque era eu lutando contra uma coisa que até então me dominava. Sim. E é diferente, porque o vício, ele parece que fica no sangue. E já não é algo que tu não tem, não quer, é dependência. É uma mesmo, dependência, uma dependência. Então, ele comprou a minha briga. Glória a Deus. Ele assumiu a pessoas, responsabilidade, sim. Amém. Ele assumiu aquela responsabilidade sobre o ministério dele. E a partir daquele dia, então, eu comecei a ter uma luta. Era eu lutando contra aquilo que no meu coração me impossibilitava de seguir com aquele propósito. E eu lutei demais. Eu lutava com todas as minhas forças. Eu digo: meu Deus, eu vou ser crente. Eu não posso ser crente nessa condição. Eu preciso me preparar para esse ato que é de grande importância e valor na minha vida. E eu não consegui. Eu não conseguia, e o dia do batismo estava chegando, estava próximo, estava pertinho. Eu disse: e agora, Jesus, o que vai ser da minha vida? E eu lembro que foi num domingo, foi dia 15 de novembro do ano de 2004. E aquilo foi assim, me dominando, aquele medo, sabe? Aquela preocupação, aquela quase ansiedade, porque o tempo está se esgotando e eu preciso estar pronto para assumir essa posição de cristão, de filho de Deus. E chegou o dia, e eu ainda não tinha conseguido. E nós tivemos naquele domingo, na manhã daquele domingo, o pastor então convidou, né, as pessoas que estavam indo para esse batismo, para irmos para a igreja, para nós termos mais uma conversa, mais uma palavra, mais uma ministração. E eu fui, e eu ainda não estava liberto. E quando então a gente conversou, e a minha esposa disse: César, eu me esqueci de pegar uma toalha em casa. E nós morávamos muito perto da igreja. Eu disse: eu vou ligeirinho em casa, eu pego a toalha e volto. E eu fui em casa e eu não peguei só a toalha. Eu peguei mais que a toalha, eu peguei um cigarro, eu fui fumando. E eu fui me batizar nessa forma, fumando, e aquilo me corroía por dentro. E quando nós fomos então até as águas do Santo Batismo, o pastor assumindo aquela responsabilidade, guerreando a minha luta, ele me desceu as águas do Santo Batismo, e ali eu fui liberto de algo que eu não tive força para me libertar antes. Então, assim, e desse momento em diante, ainda continuavam as lutas, porque era uma guerra. A palavra fala da carne contra o espírito, né? E é exatamente isso. É literalmente essa maior, a expressão mais pura que define
com mais clareza a nossa realidade. E a minha luta contra, né, entre a minha carne e o espírito, ela me deixava muitas das vezes esgotado. E de vez em quando tu sente aquela antiga criatura ressurgindo no teu ser. E tu quer lutar contra, e tu não tem força para resistir às coisas que te vêm. E aí tu começa a ver que tu já não luta mais sozinho. E aí tu sente Deus lutando contigo. Foi um processo longo. E eu tive a oportunidade, em algum tempo atrás, de agradecer ao meu pastor. Glória a Deus. Foi uma festa de aniversário dele. E eu estava sentado junto com ele em uma mesa, comemorando o aniversário dele, e disse obrigado. Muito obrigado. Ele disse, pastor César, isso... Glória a Deus. Ele disse, se não fosse eu, seria outro. Ele disse, eu concordo com o senhor. Se não fosse o senhor, Deus levantaria outro. Mas eu te agradeço por ter sido tu, porque tu também poderia ter dito não e ter dado a oportunidade para ser outro. Mas tu aceitou a minha luta e a minha batalha e lutou comigo. E como tu disseste, por mais pastores assim, dispostos a guerrear a nossa luta. Eu sei o valor da luta de um pastor guerreando por uma ovelha perdida, porque o meu pastor guerreou por mim. Eu sei o quanto vale para uma ovelha ver o pastor dela lá machucado, lutando a guerra que não é dele. Isso é um valor que é valor e não é preço. Glória a Deus. Aleluia. A honra, né? É tu não esquecer de quem Deus usa para nos alcançar. Porque às vezes a gente passa anos e acontece tantas coisas, né? Porque Deus muda a história. Deus é aquele que pega, né? E muda a história. Ele pega os pequeninos, os que não são, os que, para confundir aqueles que são. Ele pega barro, transforma em vaso. Aleluia. Né? Ele pega o que não tem valor e transforma em algo precioso. Aleluia. É a mão do oleiro trabalhando e agindo na nossa vida. Né? E depois veio o chamado, depois veio o ministério, depois veio a obra, depois acendeu em nós o desejo de trabalhar para que outros experimentassem, para que outros vivessem, para que outros tivessem oportunidade de conhecer a verdade, para serem libertos através dessa verdade que é Cristo. E aí, quando começamos a trabalhar, as coisas vão se intensificando. As guerras são maiores. São maiores, mas o reforço também é maior. A gratidão que aflora dentro de nós nos impulsiona, né? Ela vem como uma mola na nossa vida, né? Porque as lutas elas vêm e te puxam para baixo, mas uma hora essa força que te puxa para baixo, ela perde as forças, e essa mola que é então a garra que nos sobrevém te impulsiona e ela te faz ir aonde tu não imaginava que teria condições de chegar. Tem coisas que só Deus faz na nossa vida, e quando Ele está fazendo, a gente simplesmente fica de boca aberta assistindo o agir dele sobre as nossas vidas. E hoje sou grato a Deus pela formação que o meu pastor me deu, sou grato a Deus pela honra me concedida de poder ter conhecido pessoas maravilhosas ao longo da minha jornada, da minha caminhada. Eu tive o privilégio de ter um pastor que também, quando no ano de 2008, eu e minha família nos mudamos para o estado do Rio de Janeiro, e o pastor que nos acolheu lá foi uma pessoa muito importante também
do nosso ministério, o pastor Elvésio, que ele não perguntou se nós estávamos dispostos a trabalhar. Ele colocou o arado na nossa mão e disse, vai. E isso foi assim um gatilho que disparou assim algo gigante dentro de nós. Foi algo precioso. Então eu sou muito grato a Deus por tudo e por todos que Deus colocou na nossa vida, porque nós somos muito mais dependentes dos amigos do que o que a gente imagina. A gente às vezes pensa que é autossuficiente, se autodeclara, né, desnecessário da ajuda de outros, mas quando a gente vê o valor que essa ajuda externa tem, a gente se quebranta diante dessa realidade. Como Deus fala aqui, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E essa obra precisa continuar sendo nesta ordem. Um planta, outro rega, mas todos reconhecem que ninguém dá o crescimento senão ele. Glória a Deus. Aleluia. E o chamado hoje, né? Esse chamado é diferente, né? Quando tu vê o que Deus fez na tua vida, de onde que Deus te tirou, e tu olhar para uma pessoa hoje e dizer, não, Deus também pode mudar a tua história, porque Ele mudou a minha. É assim, porque só quem já teve enfermo sabe o valor da cura, só quem já teve fome sabe o valor de um prato de comida na hora da refeição. Um tempo atrás eu vi uma postagem numa rede social que eu achei assim fantástica. Nessa postagem dizia que o Evangelho é como um mendigo que descobriu aonde tem pão. Ele só está mostrando para outros aonde encontrar esse pão. O Evangelho é esse pão. Glória a Deus. Nós somos um mendigo que descobrimos aonde encontrá-lo. E a gente só está guiando outros para o caminho de saciedade. Glória a Deus. E tudo isso, assim, tudo que a gente conversou, me lembra da história de Paulo, porque, né, o Saulo, o anti-Saulo. Porque Paulo, ele era uma pessoa aos olhos de todo, uma pessoa muito forte. Mas Deus, né, sabia que aquela fortaleza era só uma casca por fora. E a verdadeira fortaleza estava lá dentro de Paulo, quando se tornou, né, aquilo que Deus queria. Então, muitas vezes, aqueles, né, que a gente olha, que muitas vezes perseguem, muitas vezes não gostam, são as pessoas que Deus alcança para mudar a história de outras vidas. Verdade. E Paulo não desistiu, Paulo açoitado, Paulo foi tirado de uma cesta, Paulo, né, porque ele sabia quem ele era sem Deus, ele sabia de onde, né, quem Deus o valor tornou. que a salvação tinha na vida dele, né? Glória a Deus. É isso aí. E o próprio Paulo, né? A gente vê a perseguição não acabou quando ele converteu, né? A gente ainda vê os próprios apóstolos resistindo, os da casa, né? Os que resistindo ainda o apostolado dele. E ele assim, disse, eu tive uma experiência, eu tive, né? É isso, tu ter convicção de que tu e Deus. Eu tive essa experiência, porque muitas vezes as pessoas não vão acreditar no teu chamado, não vão acreditar na tua mudança, mas tu tem que dizer, eu tive essa experiência. O que mais me encanta é isso, irmão Paulo, eu acho que todos nós cristãos cremos muito na capacidade de transformação do ser humano, né? Porque fomos transformados e todos temos essa graça transformadora sobre nós, de reconhecermos quem éramos, entender quem somos e almejar quem seremos, porque cremos que ainda seremos melhor do que estamos sendo hoje por causa da graça dele sobre nós. Então, nós precisamos entender o processo que cada um está vivendo. O meu processo foi um processo de outras pessoas é diferente, não vai ser igual com todos, somos únicos no universo.
E a forma de Deus trabalhar na minha vida precisava ser da forma que foi. Talvez se fosse diferente, eu sendo resistente como fui, talvez eu seria expelido da presença dele. Glória a Deus, glória a Deus. E eu queria que você falasse para o pessoal que está em casa, assim, fizesse uma oração, falasse com... Porque às vezes a pessoa que está lá, você que está em casa, você pode estar pensando, né, que ou você não tem chamado, ou você já está ali diante da presença, mas tem uma resistência, né? Mas o Senhor, Ele te ama, o Senhor, Ele se entregou na cruz por você e Ele te chamou, foi Ele quem te escolheu. E Deus, Ele não desiste. O Senhor não vai desistir da tua vida, Ele não desistiu da nossa. Fique à vontade, pastor Sérgio. Amém. Eu quero, se eu pudesse convidar a quem nos assiste a fazer algo, eu te convidaria a escolher com cuidado as pessoas com quem tu anda. Nós temos um dito popular que diz: me diz com quem tu andas que eu te direi quem és. Tem um versículo bíblico que diz que a má companhia, ela corrompe o bom costume. Mas Jesus nos trouxe uma palavra, uma experiência vivida por Ele, quando Ele pregava a sua palavra em uma casa, e pessoas tendo um amigo paralítico e vendo que ele não tinha condições de chegar à presença de Cristo, mas crendo que Cristo tinha um poder para transformar a realidade daquele homem, se dispuseram a levá-lo, a conduzi-lo até o telhado desta casa, por não ter condições de introduzi-lo na casa pela porta ou por uma janela, pelo volume de pessoas que estavam lá. O colocaram diante de Cristo através de uma abertura que fizeram no telhado. Escolha as pessoas certas para estarem do teu lado. Tem pessoas que vão te conduzir para perto dele, outros vão te afastar. Às vezes, até que nós consigamos fazer amizade com Cristo, precisamos ter pessoas que nos apresentem Ele, assim como foi com nossos amigos. Alguém nos apresentou Ele, ou a ocasião, ou alguma oportunidade na vida. Escolha com cuidado, com zelo, as pessoas com quem tu tens andado. Elas podem te aproximar, como também podem te distanciar da presença de Cristo. E o chamado, pode ter certeza que muitos, eu creio, não, Paulo, que muitos estão nesse momento dizendo: não é para mim. Eu não quero, eu não vou, Deus não tem compromisso comigo. E com toda certeza eu te afirmo que na maioria das vezes é contigo que Deus conta. Pois eu fui muito relutante com todas as promessas que Deus tinha feito sobre minha vida. E tenho certeza que Deus vai levantar muitos dos que ainda são resistentes lá fora, para colocar dentro da sua casa, trabalhando em favor da sua obra. Minha palavra é essa: cuide, tenha cuidado e sabedoria para escolher as pessoas que estão do teu lado. Em muitas ocasiões, elas vão definir quem tu és. Glória a Deus. Obrigada, pastor Sérgio. Não, para mim, eu que agradeço. Amém. A confiança. Glória a Deus. Deus abençoe essa vida. Amém. A todos nós. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém. Você quer ser o nosso patrocinador? Nos chame. Vamos patrocinar o nosso programa. Você pode colocar aqui o nome da tua empresa, o nome da tua igreja. Fique à vontade. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima. Entre nós. Obrigada, pastor César. Deus abençoe. Amém. Obrigado.